Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E vamos falar nesse vídeo sobre o médium, a sua sensibilidade e o desenvolvimento mediúnico. A grande maioria dos estudiosos do espiritismo coloca na mediunidade a base das edificações doutrinárias, mas erra ao considerar médium só os que tenham tarefas específicas ou os doentes psíquicos. É preciso compreender que, tanto quanto o fato é o início de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais e, por isso, todos são médiuns das forças invisíveis. Tentando definir mediunidade, poder-se-ia interpretá-la como capacidade de fazer alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variadas espécies para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidade múltiplas para a vida espiritual. É necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação do entendimento e o vocabulário do médium. Essa é a lei do intercâmbio. Mediunidade, pois, para serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento em ciência e virtude. Todos possuem essa faculdade em maior ou menor grau, porque a origem da espécie humana é a mesma, tem a mesma constituição orgânica e caminha para o mesmo fim. Hoje sabe-se que a morte física não expressa sublimação, é passagem de um plano para outro. Não se pode, assim, admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade, apenas um meio para melhorar e servir. Daí a necessidade do aprimoramento pessoal como condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. O benfeitor espiritual é o mensageiro das revelações do conhecimento da vida maior, no interrelacionamento do mundo corpóreo. O homem é o veículo da sua presença e intervenção. Porém, o médium se encontra mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso. Como desempenhar a função de refletor das mensagens e as suas revelações? Como isso? Não podemos esquecer que o serviço do bem exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que cresça e beneficie a todos. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão para esquecer-se da razão humana. Precisa de luz divina, com certeza. O homem comum percebe muito pouco e entende muito menos ainda. O bom médium é aquele que está sempre disposto a servir, sem exigências. Sua dotação mediúnica se revela pela sua apurada sensibilidade espiritual, acompanhada de uma melhor disposição física que facilite registrar, assim, a presença dos espíritos. As dificuldades e os obstáculos de ordem material e moral, quando transpostos dignamente, auxiliam a compreender melhor as provas e expiações, predispondo os médiuns a uma dilatada capacidade de fé repassada com realizações no campo da experiência pessoal e de sua melhor sensibilidade emotiva e espiritual. Através do estudo e principalmente de muita disciplina, o médium se prepara para o serviço ao próximo
e sempre trabalhando a sua reforma íntima, vencendo seus males, vencendo seus vícios. O Evangelho ele é poderoso auxiliar no desenvolvimento mediúnico. A reforma íntima é a sua pedra de toque. É na oração e na humildade que o médium alcançará maiores bênçãos e refazimento. Quanto mais evoluído moralmente, o médium maior será seu alcance e potencial vibratório. O desenvolvimento mediúnico dá ao longo da vida naturalmente. Não tem nenhuma demonstração diferente, é natural. Na velhice não é a melhor fase para se desenvolver. Na criatura com tarefas dentro do campo da mediunidade, desde logo aparecem os sinais no seu caminho. Preparado o médium, o serviço aparece. O médium espírita é um ser humano comum como qualquer outro, sem maiores méritos ou prerrogativas adicionais. O que o diferencia dos demais é o quê? É o seu conhecimento acerca da verdade espiritual, a sua inquebrantável moral, vencendo-se a si mesmo através da sua reforma íntima. Suas obrigações como cidadão não podem ser relaxadas. Cuidar da família e da própria subsistência sem ser pesado a ninguém é um princípio da vida digna. Não estar sujeito a lisonjas nem sensível a elogios de ordem pessoal para evitar os agradecimentos, pagas ou retribuições por qualquer prestação de serviço de caridade. Fazer o bem pelo simples prazer de o praticar, ter como lema, fora da caridade não há salvação. Diz Emmanuel no livro Roteiro, no item 36, que a bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos nossos dons psíquicos, de que somos portadores de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Recomenda-se, por fim, a leitura e mediação de História do Médium, contida nas Novas Mensagens do Espírito de Humberto de Campos, na lição 3, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos ver essa mediunidade nos padrões de Jesus. A vida social sempre estabeleceu seus padrões, seus princípios de normatividade, com força de coerção real e moral, os quais isolam ou excluem um infrator do convívio do grupo. Jesus também estabeleceu seus padrões para os discípulos. Continuamente concitava-os aos atos da fé e da caridade. Mostrava-lhes os efeitos benéficos da pureza de coração e da humildade. Jesus era a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Dizia que todos estão sob as graças do Pai Celestial. Deveriam amar-se, respeitar-se e deveriam viver sem contendas, sem azedume, unidos. Haver sempre o respeito entre os cônjuges, os filhos, os servos e humildes, para a vitória contra os próprios, como a primeira etapa de aproximação aos nobres e redentores padrões da divina luz. Também o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Efésios, recomendou-lhes de uma forma bastante clara: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir, dizia Paulo. Essas palavras, obviamente, induzem o homem a operar dentro de si uma reforma pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso significa que, para operar dentro de si a reforma interior, o homem deve orientar pelo modelo do Cristo no desempenho de qualquer das suas atividades, entendendo que seus padrões
devem ser seguidos para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto no cumprimento da tarefa que Jesus espera que ele desenvolva na terra. Dos padrões estabelecidos por Jesus, o homem não pode se furtar sob pena de um desequilíbrio em sua vida, retardando a sua caminhada espiritual para Deus. Em outras palavras, de exata aplicação desses padrões, resulta melhor ou pior consequência para a alma, em seu processo de reajustamento para com a justiça divina. Os padrões de Jesus são normas que devem ser obedecidas pelo homem no decurso de sua vida terrena. Da inobservância delas surgem as expiações, muitas vezes dolorosas, o que acarreta um retardamento sensível no encaminhamento do processo evolutivo do espírito. Jesus estabeleceu vários padrões e, para esclarecer a humanidade, ele ilustrou os evangelhos com fatos ou parábolas para melhor conseguir refletir esses parâmetros. O primeiro padrão é o do amor a Deus sobre todas as coisas. Nesse particular, ele próprio enseja o exemplo enaltecendo a paternidade de Deus e demonstrando a sua submissão em relação ao Pai Celestial. No colóquio com a mulher samaritana, ele revelou o Deus verdadeiro que deve ser venerado pelos verdadeiros adoradores que executam a sua soberana vontade, demonstrando assim que o amam acima de todas as coisas. O segundo padrão, de uma importância muito grande também, é de amar ao próximo como a si mesmo, a fim de ensinar aos homens como praticá-lo. Legou-lhes a parábola do bom samaritano, na qual apresenta um homem samaritano que propicia a mais insofismável demonstração de amor incondicional e irrestrita ao seu próximo. Muitos outros padrões foram legados por Jesus no decorrer do seu sublime messiado. E os que não os seguem são, obviamente, os que negligenciam seus deveres na terra, menosprezando os benefícios que os céus, por misericórdia, lhes concedem. Entre estes, situam-se os que não usam de misericórdia, de fraternidade, de tolerância e de amor para com seus semelhantes. Não se enquadram também nesses padrões os que são tardios na aplicação da justiça, os que tergiversam e os que não cumprem os menores deveres com a humanidade e não têm compreensão para com seus semelhantes. Podemos entender que a tão decantada reforma íntima, que é a nossa melhora, é uma pedra onde nós colocamos quase que toda a doutrina do Mestre, porque para sermos bons seres humanos temos que nos reformar. Para sermos bons filhos temos que nos reformar. Para sermos bons pais temos que nos reformar. Para sermos bons amigos temos que nos reformar. Para sermos boas pessoas temos que nos reformar. E principalmente, para sermos um dia discípulos de Jesus, nós temos que nos reformar. E lembro de Gandhi, quando ele diz: o maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Porque não é fácil vencermos a nós mesmos. O Evangelho está cheio de provas disso. Quando Jesus coloca lá que é mais fácil para nós olharmos o cisco no olho do nosso vizinho que está conosco do que a trave que está no nosso. Quando ele fala também
que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que aquele que ainda tem a soberba, aquele que ainda se acha no egoísmo e no orgulho. Quando ele fala que nós temos que vencer a nós mesmos, quando nós, que somos centelhas divinas, temos dentro de nós, no nosso coração, plantado o bem, a semente do bem, a semente do amor, como centelhas divinas, como co-criadores de Deus e como quando reencarnamos, fazendo parte da natureza daquele orbe que estamos encarnados. Então temos que fazer por onde? Conquistar essas virtudes que estão aqui, muitas das vezes escondidas. E dizia um sábio que praticamente nós temos dois cachorros dentro de nós, o bom e o mal. Qual irá sobreviver e sobrepujar-se? Aquele que mais nós alimentarmos. Se for o bom, seremos bons. Se for o mal, seremos maus. Vamos refletir. Tudo na vida está nos mostrando esse momento em que passamos, que precisamos mudar, que precisamos olhar o nosso próximo, que para sermos felizes também temos que ter pessoas ao nosso lado felizes. Unidos devemos ser, nos olharmos como irmãos, porque somos todos filhos de um só Deus, de um só Pai. Até o próximo vídeo. Beijos em seus corações.